Oi, pessoal. No vídeo de hoje eu queria dar uma sugestão para vocês. Toda vez que eu vou em um aniversário, eu levo um livro de presente. A gente tem feito isso há muitos anos e é muito comum quando a gente sai para ir para um aniversário, vai nos perguntar: "O que a gente vai dar de presente?" E eu falo: "Um livro". Às vezes ela até fala: "Meu, um livro de novo?", né, mas é muito importante a gente entender o porquê que a gente está fazendo isso. Às vezes a gente nem pensa: "Ah, eu vou lá comprar algo que a pessoa vai usar, uma roupa, um brinquedo para criança", por exemplo, e não pensa que um livro pode ser muito mais útil para ela do que uma roupa, do que um brinquedo, do que às vezes algo que ela já tenha em casa, mas você acha que aquilo que você está dando é mais valioso do que um conteúdo de um livro que pode literalmente mudar a vida dela. E para ilustrar isso na minha vida, eu quero mostrar para vocês o primeiro livro que eu ganhei. Eu ganhei esse livro aqui em 95. Esse aqui foi o meu primeiro livro, Se Essa Rua Fosse Minha. Eu ganhei esse livro aqui, uma tia minha chamada Hilda, até vou mandar esse vídeo para ela ter de recordação. Esse foi o meu primeiro livro. E se eu tive um livro antes desse, ele não existe, eu não me lembro, mas assim, a minha mente me faz lembrar que esse foi o meu primeiro livro. Eu tive ele guardado durante muitos anos. Se essa rua fosse minha. Isso aqui era para crianças em fase de alfabetização. E talvez vocês lembrem daquela música, se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar. E esse livrinho ele vai desenrolando a história de uma forma, ele está contando em primeira pessoa, se essa rua fosse dele, como seria? Casas coloridas, ruas coloridas, e ele vai desenhando, e ele termina o livro dizendo o seguinte: se essa rua fosse sua, como seria? Então é um livrinho para criança. E é muito importante a gente ter essa memória afetiva. Eu me lembro que até a minha fase de 15, 16 anos eu tinha meia dúzia de livros. E eu comecei a criar o hábito de ir em sebo. Então hoje eu tenho muitos livros que eu comprei lá naquela fase de sebo. Eu tenho uma Bíblia, por exemplo, que é uma tradução de Lutero, que eu consegui num sebo, uma Bíblia extremamente antiga, uma raridade, consegui num sebo. Então a gente vai caminhando, a gente vai aprendendo o que é livro bom, o que é livro ruim. Essa minha mesma tia me deu um livro que é uma heresia. Então eu falei para ela: olha a porcaria que tu me deu. Mas hoje eu consigo ter esse discernimento. Agora, se você tem esse discernimento, você sabe o que é uma boa literatura, você sabe o que é um bom livro, dê livros de presente para as pessoas que você ama. Isso pode literalmente mudar a vida dela. É muito importante a gente ter essa consciência e muitas vezes a gente valorizar isso aqui. Porque às vezes a gente está dando um presente, está dando um livro de presente e fala: meu, eu poderia estar dando algo melhor. Melhor? Não. Esse livro aqui, olha quantos anos tem esse livro. Esse livro foi me dado em 95. 95. Então, assim, vai fazer 30 anos que eu recebi esse livro, daqui 3 anos. É muito importante a gente lembrar disso. Lembrar de forma afetuosa. Olha, hoje eu estou lendo para os meus filhos, ontem eu li de novo essa historinha para o Eric, de um livro que eu ganhei há quase 30 anos. Então a gente pode criar essa memória afetiva e a gente pode até incentivar que outras famílias comecem a ler, porque a gente está dando livros de presente. Nós temos uma mãe dentro da comunidade aí do Calar que outro dia ela me falou: Emerson, eu quero comprar tantos livros desse volume aqui que eu quero dar de presente aqui na minha comunidade. Então a gente começa a incentivar e a gente começa a criar um ambiente de leitura, num país onde a leitura é um problema. Num país onde as famílias dizem que querem fazer educação clássica, mas não leem, não estudam. Num país onde as famílias querem uma educação melhor, mas elas mesmas não se preparam, elas não têm o hábito de leitura. Então, quando você for dar um presente, pense primeiro: o que eu posso dar? Claro que essa pessoa está precisando de fralda, se essa pessoa está precisando de roupa, eu não estou dizendo para você negligenciar isso, mas quem sabe você tem a condição de, além disso, dar um livro, um bom livro de presente. Isso pode mudar a vida dela. Quem sabe você pode pegar o livro e falar: olha, eu já li esse livro. Esse livro conta sobre isso, isso e aquilo, a história é maravilhosa, leia. E quando você encontrar a pessoa novamente, pergunta: como que está o livro? Conseguiu ler? Esse incentivo e até mesmo essa cobrança pode fazer com que a pessoa se sinta constrangida a ler. Ou como eu faço, eu dou livro às vezes para os pais lerem em voz alta para os filhos. E eu pergunto: está lendo?
E às vezes essas pessoas vêm para mim e falam, a gente está lendo essa historinha todos os dias à noite. E muitas vezes eles estão lendo sem consciência do que estão fazendo. Estão lendo para as crianças e estão mudando a história delas porque estão fazendo leitura em voz alta. Então é muito importante quando a gente tem essa consciência, cria esse hábito, cria esse lastro e começa a cultivar esses laços afetivos não só na nossa família, como na família de outras pessoas que a gente ama. Então, a minha sugestão, cultive esse hábito. Cultive. Eu vou fazer um vídeo mostrando a nossa biblioteca. Poucos dos nossos livros, né? Agora a gente está no escritório aí do Calar. Infelizmente teve que sair de casa. Também vou fazer um vídeo mostrando o nosso escritório. E alguns dos livros nossos de educação vieram para cá, ó. Porque são livros que eu acabo usando no meu dia a dia, eu acabo usando para consulta, eu acabo usando para refrescar algo que eu já li. Como eu comentei em outros vídeos que eu faço, eu tenho dificuldade às vezes de ficar lembrando as coisas, então eu vou lá, recorro ao livro, eu olho as minhas anotações para lembrar novamente sobre o que o livro fala, para olhar o que eu anotei de importante naquele livro. Então eu trouxe os mais usados aqui no meu dia a dia, por enquanto. E lá em casa nós temos uma biblioteca bem grande, uma biblioteca que a gente tem formado há muitos anos com o hábito de comprar bons livros. É importante que eu tenha bons livros, não só porque eu tenho que ler esses, não, se eu precisar consultar, se eu precisar ler uma história diferente, eu tenho os livros em mãos. Eu vejo que muitas vezes a família, eu só vou comprar o que eu leio, e aí não lê. E agora, quando você tem um ambiente permeado por livros, é inevitável que você busque mais o conhecimento, é inevitável que você às vezes sente lá no seu sofá, pegue um livro e comece a ler. O ambiente ele vai proporcionar isso para você, tá bom? Então, no vídeo de hoje eu queria dar essa sugestão. Se você for dar um presente, lembre-se, um dos melhores presentes que você pode dar para uma outra pessoa, que pode, de fato, mudar a vida dela, é um bom livro. Tá bom? Espero que você tenha entendido, espero que você compartilhe esse vídeo aí com as pessoas que você ama, que querem aprender a ler, ou até que têm o hábito de leitura nos seus lares, para que eles possam estar incentivando outras pessoas. Ler é fundamental e, principalmente, é essencial para as famílias que desejam educar os seus filhos em casa. Tá bom? Um abraço, fiquem com Deus. Deixar um legado da graça divina.